Capítulo 5. Motivos que nos devem fazer abraçar esta devoção. Esta devoção nos consagra inteiramente ao serviço de Deus. Primeiro motivo, que nos mostra a excelência desta consagração de si mesmo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Na terra, não se pode conceber ofício mais elevado que o serviço de Deus. E o menor dos servos de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores do mundo, se estes não servem a Deus. Então, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servo de Deus, que se dedica inteiramente ao seu serviço, sem reservas, tanto quanto possível? Tal é o fiel e amoroso escravo de Jesus por Maria, que entregou-se todo ao serviço deste Rei, dos reis, pela mão da sua Santa Mãe. E nada reservou para si. Todo o ouro da terra e as belezas do céu são insuficientes para o pagar. As outras congregações, associações e confrarias, erigidas em honra de nosso Senhor e de sua Santa Mãe, que nos fazem grande bem para o cristianismo, não nos levam a dar tudo sem reserva. Apenas prescrevem aos seus associados a obrigação de certas práticas e ações, mas deixam-lhes livres todos os outros atos e momentos da vida. Mas esta devoção de que falamos faz-nos dar incondicionalmente a Jesus e a Maria todos os pensamentos, palavras, ações, sofrimentos e instantes da nossa vida. Assim, quer velemos, quer durmamos, quer bebamos ou comamos, quer façamos grandes ou pequeninas coisas, poderemos sempre dizer que tudo o que fazemos, embora nisso não pensemos, pertence a Jesus e a Maria, em virtude do nosso oferecimento, a não ser que o tenhamos expressamente revogado. Que consolação! Além disso, como já ficou dito, não há nenhuma outra prática que nos liberte mais facilmente de um certo espírito de propriedade que penetre imperceptivelmente nas melhores ações. O nosso bom Jesus concede esta grande graça em recompensa do ato heróico e desinteressado que se fez àquela que, pelas mãos de sua mãe, cedeu-lhe todo o valor das boas obras. Se ele dá 100 por 1, mesmo neste mundo, àqueles que por seu amor deixam os bens exteriores temporais, perecedouros, que recompensa não dará àqueles que lhe sacrificarem mesmo seus bens interiores e espirituais? Jesus, o nosso grande amigo, deu-se-nos sem reserva, corpo e alma, virtudes, graças e méritos. Ele ganhou-me todo, dando-se todo a mim, diz São Bernardo. Não é um dever de justiça e de reconhecimento que lhe demos tudo o que nos for possível dar? Ele foi o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamo-lo também para com ele e o veremos cada vez mais liberal durante a nossa vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Ele será generoso para com aqueles que são generosos para com ele. Esta devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo e praticar a humildade. Segundo motivo, que nos mostra ser justo em si mesmo e vantajoso para o cristão o consagrar-se inteiramente a Maria Santíssima com esta prática, com o fim de ser consagrado mais perfeitamente a Jesus Cristo. Este bom mestre
não recusou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem como um cativo e escravo de amor, nem ser-lhe submisso e obedecer-lhe durante 30 anos. E aqui repito que o espírito humano se perde ao refletir seriamente sobre esta maneira de proceder da sabedoria encarnada. Embora o pudesse fazer, não quis dar-se diretamente aos homens, mas fê-lo pela Virgem Santíssima. Não quis vir ao mundo na idade de homem perfeito, independente de outrem, mas antes como uma pobre e pequenina criança, dependente dos cuidados e sustento de sua mãe. Esta sabedoria infinita, que tinha um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, e de salvar os homens, não achou meio mais perfeito nem mais rápido para o fazer do que submeter-se à Santíssima Virgem. E era uma submissão em todas as coisas, não somente durante as 8, 10 ou 15 primeiros anos de sua vida, como as outras crianças, mas durante 30 anos. E deu mais glória a seu Pai durante esse tempo de sujeição e dependência da Virgem Santíssima do que lhe teria dado, empregando esses 30 anos a fazer prodígios, a pregar por toda a terra, a converter todos os homens. Do contrário, ele o teria feito. Oh, como glorifica altamente a Deus quem se submete a Maria, seguindo o exemplo de Jesus. Tendo diante dos olhos um exemplo tão visível e conhecido de todos, seremos tão insensatos para julgar possível encontrar um meio mais perfeito e mais direto de glorificar a Deus do que a sua submissão a Maria, a exemplo de seu Filho divino? Recorde-se aqui como prova da dependência que devemos ter para com a Mãe de Deus o que acima disse, apontando os exemplos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dão da sujeição que devemos à Santíssima Virgem. O Pai não deu nem dá a seu Filho senão por ela, não suscita novos filhos senão por ela, e não comunica suas graças senão por ela. Deus Filho não foi formado para todos, em geral, senão por ela. Não é formado e gerado todos os dias nas almas, em união com o Espírito Santo, e não comunica os seus méritos e virtudes, a não ser por ela. O Espírito Santo não formou Jesus Cristo senão por meio dela, e não forma os membros de seu corpo místico a não ser por ela. Não dispensa os seus dons e favores senão por ela. Poderemos, sem uma extrema cegueira, depois de tantos e tão insistentes exemplos da Santíssima Trindade, passar sem Maria, não nos consagrar a ela e nem depender dela para irmos a Deus e nos sacrificarmos a Deus? Eis algumas passagens dos padres que escolhi para provar o que acabo de dizer. Maria tem 2 filhos, um homem-deus e o outro homem puro. Do primeiro é mãe corporalmente e do segundo espiritualmente. São Boaventura e Orígenes. Esta é a vontade de Deus, que quis recebêssemos tudo por Maria. Se, pois, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom salutar, saibamos que nos vem dela. São Bernardo. Todos os dons, virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria, a quem ela quer, quando e na medida que ela quer. São Bernardino. Porque eras indigno de receber as graças divinas, elas foram dadas a Maria, a fim de que recebas por ela
tudo que venhas a possuir. São Bernardo. Deus, como diz São Bernardo, vendo que somos indignos de receber as graças diretamente das suas mãos, dá-as a Maria, a fim de que por ela recebamos tudo o que ele nos quis dar. E Deus encontra também a sua glória em receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos pelos seus benefícios. É, pois, muito justo que imitemos o procedimento de Deus para que a graça regresse ao seu autor pelo mesmo canal por onde veio, segundo o mesmo São Bernardo. É precisamente o que fazemos por esta devoção. Oferecemos e consagramos tudo o que somos e tudo o que possuímos à Santíssima Virgem, para que nosso Senhor receba, por seu intermédio, a glória e o reconhecimento que lhe devemos. Reconhecemo-nos indignos e incapazes de nos abeirarmos de sua majestade infinita só por nós mesmos, e por isso servimo-nos da intercessão da Santíssima Virgem. Além disso, trata-se aqui de um ato de profunda humildade, virtude que Deus ama acima de todas as outras. Uma alma que se eleva, rebaixa a Deus. Uma alma que se humilha, eleva a Deus. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Se nos humilharmos, julgando-nos indignos de comparecer perante Deus e de nos aproximar dele, Deus desce, abaixa-se para vir a nós, para se comprazer em nós e nos elevar, apesar da nossa miséria. Mas, pelo contrário, quando alguém se aproxima ousadamente de Deus, sem querer medianeiros, Deus esquiva-se e não podemos chegar até Ele. Oh, como Ele ama a humildade de coração! É a tal humildade que leva à prática desta devoção, pois ensina a nunca nos aproximarmos de nosso Senhor por nós mesmos, por mais doce e misericordioso que Ele seja, mas a servir-nos sempre da intercessão de Maria para comparecer diante de Deus, seja para lhe falar, seja para simplesmente estreitar a proximidade, seja para lhe oferecer alguma coisa, seja para unir-nos e consagrar-nos a Ele. Artigo 3º. Esta devoção oferece-nos a assistência materna da Virgem Maria. Maria se dá ao seu escravo de amor. Terceiro motivo. A Santíssima Virgem, que é uma mãe toda doçura e misericórdia, nunca se deixa vencer em amor e liberdade. Por isso, quando vê que alguém se lhe dá totalmente para honrar e servir, despojando-se do que tem de mais querido para amar, dá-se também inteiramente de uma maneira inefável a quem tudo lhe deu. Ela submerge-o no abismo das suas graças. Ela adorna-o com seus méritos. Ela lhe dá o apoio do seu poder. Ela o ilumina com sua luz, ela o abrasa no seu amor. Ela comunica-lhe as suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza. Ela se torna sua garantia, seu suplemento e seu tudo perante Jesus. Enfim, como a alma que se consagrou é toda de Maria, também Maria é toda dela. Desta maneira, pode dizer-se deste fiel servo e filho de Maria o que São João Evangelista diz de si mesmo, isto é, que ele recebeu a Virgem Santíssima como todo o seu tesouro. O discípulo a recebeu em sua casa. João 19:27. Isto produz na alma, se for fiel, uma grande desconfiança, desprezo e ódio de si mesma, e uma grande confiança e grande abandono à Santíssima Virgem, sua amável soberana. Já não se firma como antes nas suas disposições, intenções, méritos, virtudes e boas obras,
porque tendo feito um sacrifício completo a Jesus por intermédio desta boa mãe, já não tem senão um só tesouro que encerra todos os seus bens e que já não está em suas mãos, e este tesouro é Maria. Isso é que faz que a alma se aproxime de nosso Senhor sem escrúpulo nem temor servil, e que ela o invoque com muita confiança. Os seus sentimentos tornam-se semelhantes aos do piedoso e sábio padre Pupert, este fazendo alusão à vitória de Jacó sobre o anjo. Dirige à Santíssima Virgem estas palavras: Ó Maria, minha princesa e mãe imaculada de Deus feito homem, Jesus Cristo, eu desejo lutar com este homem, ou seja, com o Verbo divino, armado não com os meus próprios méritos, mas com os vossos. Ó, quão poderoso e forte junto de Jesus Cristo é quem está armado dos méritos e da intercessão da digna Mãe de Deus, que vence amorosamente o Todo-Poderoso, como diz Santo Agostinho. Maria purifica as nossas boas obras. Como nesta devoção, entregamos a Nosso Senhor, pelas mãos de Sua Santa Mãe, todas as nossas boas obras, esta amável Senhora purifica-as, embeleza-as e fala-as aceitáveis para o seu Filho. Ela os purifica de toda sujeira do amor próprio e do apego imperceptível à criatura, que estão insensivelmente nas melhores ações. E como as mãos da Santíssima Virgem, nunca manchadas nem ociosas, purificam tudo aquilo em que tocam, estas mãos tão puras e fecundas tiram do presente que lhe fazemos tudo o que tiver de estragado ou de imperfeito. Ela as embeleza e adorna com seus méritos e virtudes. É como se um camponês, querendo ganhar a amizade e benevolência do rei, fosse ter com a rainha e lhe entregasse uma maçã, que constituísse toda a sua fortuna, a fim de que ela a apresentasse ao rei. A rainha, depois de recebido a pobre e pequena oferta do camponês, poria essa maçã em uma grande e bela bandeja de ouro, oferecendo-a assim ao rei em nome do camponês. E desde então a maçã, por si mesma indigna de ser apresentada a um rei, torna-se digna de sua majestade em atenção à bandeja de ouro e à pessoa que a presenteia. Ela apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada reserva para si do que lhe dão, como se fosse fim, mas tudo remete fielmente a Jesus. O que se lhe dá, dá-se necessariamente a Jesus. Se a louvam e glorificam, ela louva e glorifica Jesus. Quando a louvam e bendizem a Santíssima Virgem, canta, como outrora ao ser louvada por Santa Isabel: a minha alma glorifica ao Senhor. Ela faz que Jesus aceite essas boas obras, por menores e mais pobres que sejam, enquanto presente para este Santo dos Santos e Rei dos Reis. Quando alguém apresenta a Jesus alguma coisa em seu próprio nome e apoiado na sua habilidade e disposição pessoais, Jesus examina o dom e frequentemente rejeita-o por causa da sujeira que contraiu pelo amor próprio. Tal como outrora rejeitou os sacrifícios dos judeus, repletos que eram de vontade própria. Mas quando se lhe apresenta alguma coisa pelas mãos puras e virginais da sua bem-amada mãe, toca-se-lhe no ponto fraco, se me é lícito empregar esta expressão. Ele já não considera tanto o que se lhe dá, como a sua boa mãe que lhe o apresenta. Não olha tanto para de onde lhe vem esse presente, como para aquela por quem o recebe. Assim Maria, que jamais é rejeitada e é sempre bem acolhida por seu filho, faz que Sua Majestade receba com agrado tudo quanto lhe apresenta, seja grande ou pequeno. Basta que Maria a apresente para que Jesus receba e aceite. Era o grande conselho que São Bernardo dava àqueles que conduzia à perfeição. Quando quiserdes oferecer alguma coisa a Deus, tende cuidado de oferecer pelas mãos muito agradáveis e muito dignas de Maria, se não quiserdes ser repelidos. Não é isto mesmo que a própria natureza inspira aos pequenos em relação aos grandes, como já vimos?
por que a graça não nos levaria a fazer o mesmo em relação a Deus, que está infinitamente acima de nós e diante de quem somos menos que um átomo? Temos, além do mais, uma advogada tão poderosa que nunca é repelida, tão hábil que conhece todos os segredos para ganhar o coração de Deus, tão boa e caridosa que não repele ninguém, por pequeno ou mal que seja. Mais adiante mostrarei na história de Rebeca e Jacó a verdadeira prefigura das verdades que menciono. Artigo 4º. Esta devoção é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. Quarto motivo. Esta devoção, fielmente praticada, é um meio excelente para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras seja utilizado para a maior glória de Deus. Quase ninguém age por este fim tão nobre, embora a isso estejamos obrigados. Seja por não saber em que consiste a maior glória de Deus, seja por não a querer. Mas a Santíssima Virgem, a quem cedemos o valor e o mérito das nossas boas obras, sabe perfeitamente onde reside a maior glória de Deus e não faz nada sem ser para esse fim. Por isso, um perfeito servo desta rainha, inteiramente consagrado a ela da forma que dissemos, pode dizer corajosamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é empregado para a maior glória de Deus, a não ser que expressamente revogue o seu oferecimento. Poderá haver algo mais consolador para uma alma que ama a Deus com um amor puro e desinteressado e que estima a glória e os interesses divinos mais do que os seus próprios interesses? Artigo 5º. Esta devoção conduz à união com Nosso Senhor. Quinto motivo. Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. Caminho fácil. É um caminho fácil que Jesus Cristo abriu ao vir até nós, e onde não se encontra obstáculo algum para chegar até Ele. Pode-se, na verdade, chegar à união divina por outros caminhos, mas será por muito mais cruzes e mortes misteriosas, com muito mais dificuldades que só a custo serão vencidas. Será preciso passar por noites escuras, por combates e agonias misteriosas, por cima de montanhas escarpadas, por cima de espinhos muito agudos e por desertos horríveis. Mas pelo caminho de Maria, passa-se mais suave e tranquilamente. Também aqui se encontram, é certo, rudes combates a travar e grandes dificuldades a vencer. Mas esta boa mãe, Senhora, torna-se tão presente e tão próxima dos seus fiéis servos para os iluminar nas suas trevas, esclarecer nas suas dúvidas, confirmar no meio dos seus temores, sustentar nas lutas e dificuldades, que este caminho virginal para encontrar Jesus Cristo é realmente um caminho de rosas e mel à vista dos outros. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales e outros, que passaram por este caminho ameno para ir a Jesus Cristo. O Espírito Santo, esposo fiel de Maria, tinha-lhe indicado por uma graça singular. Os outros santos, porém, que são em maior número, embora todos tenham sido devotos da Santíssima Virgem, não entraram ou entraram muito pouco nesta via. Foi por isso que sofreram provas mais rudes e perigosas. Mas então, de onde vem dir-me algum fiel servo de Maria, que os servos fiéis desta boa mãe têm tantas ocasiões de sofrer, e mais até do que os outros que dela não são tão devotos? Contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não os suportam. Ou ainda, caminham em trevas interiores e por desertos, onde não há a mínima gota do orvalho celeste.
Se esta devoção à Santíssima Virgem torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, de onde vem que sejam eles os mais crucificados? Respondo-lhes: é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem são os seus maiores favoritos, por isso são eles que recebem dela as maiores graças e favores do céu, a saber, as cruzes. Mas sustento que são também os servos de Maria que levam essas cruzes com mais facilidade, com maior mérito e glória. Aquilo que deteria 1000 vezes outras almas, ou as faria cair, não os detém nem uma só vez e fá-los avançar. É que esta mãe, toda cheia de graça e da unção do Espírito Santo, adoça todas essas cruzes que lhes prepara no mel da sua doçura materna e na unção do puro amor. Deste modo, eles recebem-nas alegremente como nozes descobertas de açúcar, ainda que em si sejam muito amargas. Uma pessoa que deseja ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo, consequentemente há de sofrer perseguição e levar todos os dias a sua cruz. Julgo que tal pessoa nunca levará grandes cruzes, ou não as levará alegremente, nem até o fim, sem possuir uma terna devoção à Santíssima Virgem, que é a doçura das cruzes. Do mesmo modo, ninguém poderá comer sem se fazer grande violência, que não será muito duradoura, nozes verdes que não sejam adoçadas em açúcar. Caminho curto. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, quer porque ninguém se perde nele, quer porque, como acabo de dizer, se avança por ele com mais alegria e facilidade e, portanto, com mais prontidão. Avança-se mais em pouco tempo de submissão e dependência para com Maria, que durante anos inteiros de vontade própria e de apoio em si mesmo. Pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias notáveis sobre todos os seus inimigos. Quererão estes impedi-lo de caminhar, fazê-lo recuar ou cair, é verdade, mas com o apoio e a ajuda, a guia da Virgem Maria, sem cair, sem recuar e mesmo sem se atrasar, avançará a passos de gigante para Jesus Cristo, pelo mesmo caminho por onde, como está escrito, Jesus veio até nós a passos de gigante e em pouco tempo. Salmo 18, versículo 6. Por que julgais que Jesus Cristo viveu tão pouco tempo na terra e que nos poucos anos que nele passou, viveu quase sempre em submissão e obediência à sua mãe? É que, tendo morrido cedo, viveu muito, e muito mais que Adão, cujas perdas vinham reparar, embora este vivesse mais de 900 anos. E Jesus Cristo viveu muito porque viveu bem unido e submisso à sua Santa Mãe para obedecer a Deus, seu Pai. E é assim pelas seguintes razões. Aquele que honra sua mãe é semelhante ao homem que ajunta tesouros, como diz o Espírito Santo. Isto é, aquele que honra Maria, sua mãe, até se submeter a ela e obedecer-lhe em todas as coisas, tornar-se-á em breve muito rico, pois amontoa diariamente tesouros pelo segredo desta pedra filosofal. Como quem acumula tesouros, assim aquele que honra sua mãe. É no seio de Maria que encerrou e gerou um homem perfeito, e que pôde conter aquele que nem o universo inteiro pôde compreender nem conter. É no seio de Maria, digo, que os jovens se tornam velhos anciãos em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e que atingem em poucos anos a plenitude da idade de Jesus Cristo. Isto baseia-se na interpretação espiritual da seguinte palavra do Espírito Santo: a minha velhice está na misericórdia do seio. Salmo 91, 11. Caminho perfeito. Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e para se unir a Jesus Cristo, porque Maria Santíssima é a mais perfeita e a mais santa das puras criaturas, e Jesus Cristo, que veio a nós de maneira perfeita,
não escolheu outro caminho para sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequeninos vermes da terra que nada somos. E como se fez isto? O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós por meio da humildade de Maria, sem nada perder da sua divindade e santidade. É igualmente por Maria que os pequeninos devem subir perfeita e divinamente ao Altíssimo, sem nada temer. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente pela humildade de Maria, sem nada perder da sua imensidade. É também por Maria que nos devemos deixar conter e conduzir perfeitamente sem nenhuma reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente e até pessoalmente à nossa humanidade, por intermédio de Maria, sem nada perder da sua majestade. É também por Maria que nos devemos aproximar de Deus e unir-nos à divina majestade perfeita e estreitamente, sem receio de sermos repelidos. Enfim, aquele que é, quis vir ao que não é, e fazer com que o que não é se transforme em Deus ou naquele que é. Deus fê-lo perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à jovem Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é desde toda a eternidade. É ainda por Maria que nós podemos nos tornar semelhantes a Deus pela graça e pela glória, embora nada sejamos. Basta entregarmos-nos a ela tão perfeita inteiramente, que já nada sejamos em nós mesmos, mas tudo nela sem receio de nos enganarmos. Abram-me um caminho novo para ir a Jesus Cristo, calcetado com todos os méritos dos bem-aventurados, ornado com todas as virtudes heróicas, iluminado e enfeitado com a luz e a beleza de todos os anjos, e que os anjos todos e os santos nele se encontrem para conduzir, defender e sustentar aqueles e aquelas que por eles queiram seguir. Com certeza absoluta, digo ousadamente e digo a verdade. Eu escolheria de preferência este caminho tão perfeito, o caminho imaculado de Maria. Caminho sem nódoa alguma nem defeito, sem pecado original nem atual, sem sombras nem trevas. E quando meu amável Jesus vier segunda vez à terra em sua glória, como é certo, para aqui reinar, não escolherá outro caminho para a sua vinda, senão Maria Santíssima, por quem veio tão segura e perfeitamente na primeira vez. A diferença que há entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e escondida, e a segunda será gloriosa e triunfante. Mas são ambas perfeitas, pois ambas por intermédio de Maria. Eis um mistério que não se compreende, que toda língua aqui emudeça. Caminho seguro. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para ir a Jesus Cristo e alcançar a perfeição, unindo-nos a Ele. Primeiro, porque esta prática de devoção que ensino não é de modo algum nova, como afirma Boudon, falecido há pouco em odor de santidade, em uma obra que escreveu sobre esta devoção. Ela é tão antiga que não se lhe pode marcar com precisão o início. É certo, no entanto, que há mais de 700 anos se encontram vestígios dela na Igreja. Santo Odilão, abade de Cluny, que viveu cerca do ano de 1040, foi um dos primeiros a praticar publicamente esta devoção na França, como se vê na sua vida. O cardeal Pedro Damião refere que no ano de 1016 o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem na presença do seu diretor e de uma maneira muito edificante, pôs uma corda ao pescoço, tomou a disciplina e colocou sobre o altar uma soma de prata, como sinal da sua dedicação e consagração à Santíssima Virgem. Manteve-se tão fiel a este ato durante toda a vida que mereceu na hora da morte ser visitado e consolado pela sua amável soberana e receber dos seus lábios a promessa do paraíso como recompensa dos seus serviços. Cesário Bolando faz menção do ilustre cavaleiro Walter de Birbach, parente próximo dos duques de Louvânia,
que por volta de 1300 fez essa consagração de si mesma à Santíssima Virgem. A mesma devoção foi praticada por muitos particulares até o século XVII, em que se tornou pública. O padre Simão de Roias, da Ordem da Trindade, também chamada da Redenção dos Cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga esta devoção em toda a Espanha e na Alemanha. Obteve de Gregório XV, às instâncias de Filipe III, grandes indulgências para todos aqueles que a praticassem. O padre de Elosias, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com o padre de Roias, seu íntimo amigo, a difundir esta devoção por meio de seus escritos e pregações na Espanha e na Alemanha. Compôs o grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, em que trata com grande piedade e erudição da antiguidade, excelência e solidez desta devoção. No século passado, os reverendos padres teatinos estabeleceram esta devoção na Itália, na Sicília e na Sabóia. O padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, promoveu maravilhosamente esta devoção na Polônia. O padre de Los Rios, no livro já citado, refere o nome dos príncipes, princesas, duques e cardeais de vários reinos que abraçaram esta devoção. O padre Cornélio Alápide, tão louvável por sua piedade como por sua profunda ciência, foi encarregado por diversos bispos e teólogos de examinar esta devoção. Depois de maduro exame, teceu-lhe louvores dignos da sua piedade, no que foi seguido por muitas outras grandes personalidades. Os reverendíssimos padres jesuítas, sempre zelosos no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando de Baviera, então arcebispo de Colônia, em nome dos congregacionistas da mesma cidade, um pequeno tratado sobre a dita devoção. Aquele prelado deu-lhe a sua aprovação e a licença de o imprimir e exortou todos os párocos e religiosos da sua diocese a propagar esta sólida devoção na medida das suas forças. O cardeal de Berly, cuja memória é abençoada em toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar a mesma devoção neste país, apesar de todas as calúnias e perseguições que lhe levantaram os críticos e os libertinos. Acusaram-no de inovação e de superstição. Escreveram e publicaram contra ele um folheto difamatório e serviram-se, ou antes, fê-lo demônio por intermédio deles, de 1000 estratagemas para o impedir de propagar esta devoção na França. Mas este grande e santo homem respondeu às calúnias só com a sua paciência, e às objeções contidas no referido libelo, com um pequeno escrito em que as refuta vigorosamente. Nesse escrito, mostra como esta devoção se funda no exemplo de Jesus Cristo, nas nossas obrigações para com Ele e nas promessas que fizemos no batismo. É particularmente com esta última razão que fecha a boca aos seus adversários. Faz-lhe ver que esta consagração à Santíssima Virgem e por suas mãos a Jesus Cristo não é mais que a perfeita renovação das promessas do batismo. Diz coisas muito belas sobre esta prática, como se poderá ver nas suas obras. O livro de Boudon, já citado, refere os nomes dos diversos papas que aprovaram esta devoção, os teólogos que a examinaram, as perseguições que suportou e venceu e os milhares de pessoas que abraçaram sem que jamais papa algum a tenha condenado. Não seria possível fazê-lo sem derrubar os próprios fundamentos do cristianismo. Consta, pois, que esta devoção não é nova, e se não é muito comum, é por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo o mundo. Segundo, esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque é próprio da Santíssima Virgem conduzir-nos com segurança a Ele, como é próprio de Jesus conduzir-nos seguramente ao Eterno Pai. E que os espirituais não caiam no erro de pensar que Maria seja um impedimento para chegar à união divina. Seria possível que aquela que achou graça diante de Deus, para todos em geral e para cada um em particular, fosse obstáculo a uma alma para encontrar a grande graça da união com Deus? Seria possível que Maria pudesse impedir uma alma de se unir perfeitamente a Deus, visto que ela foi cheia e superabundou em graças e que viveu tão unida e transformada em Deus que Ele teve de se encarnar nela?
É bem verdade que a visão de outras criaturas, embora santas, poderia talvez retardar a união divina em certas circunstâncias. Como jamais Maria, como já disse e não me cansarei de repetir. Uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, que é hoje, como sempre, a mãe do Filho e a esposa fecunda do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem deseja possuir o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que o produz. Quem deseja o fruto de vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore de vida que é Maria. Quem quer ter em si a ação do Espírito Santo, deve ter a sua fiel e indissolúvel esposa, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já dissemos em outro lugar. Estejamos, portanto, certos de que quanto mais presente tivermos Maria nas nossas orações, contemplações, ações e sofrimentos, se não puder ser de um modo distinto e perceptível, que seja pelo menos de uma maneira geral, implícita, tanto mais perfeitamente encontraremos Jesus Cristo. Ele está sempre em Maria, grande, poderoso, operante, incompreensível, mais que no céu e em qualquer outra criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda mergulhada em Deus, está bem longe de se tornar um obstáculo para os perfeitos chegarem à união com Deus. Aliás, é todo o contrário. Não houve até hoje nem jamais haverá criatura alguma que nos ajude mais eficazmente nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito nos comunica, pois, como diz um santo, ninguém é cheio do pensamento de Deus, senão por ti, seja por garantir-nos contra o espírito maligno em suas ilusões e trapaças. Lá onde está a Maria, não pode estar o espírito maligno. Um dos sinais infalíveis de que uma alma é conduzida pelo bom espírito é que possua uma grande devoção à Virgem Maria e que pense e fale nela. É essa a opinião de um santo que acrescenta que, assim como a respiração é um sinal certo de que o corpo não está morto, assim o pensamento frequente e a amorosa invocação de Maria é a prova de que a alma não está morta pelo pecado. Diz a Igreja, o Espírito Santo que a conduz, que só Maria esmagou todas as heresias deste mundo. Por isso, um fiel devoto de Maria nunca cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formalmente, por mais que os críticos resmunguem. Poderá sim errar materialmente, tomar por verdade a mentira e por bom o espírito maligno, ainda que mais dificilmente que qualquer outra pessoa. Mas, mais cedo ou mais tarde, conhecerá a sua falta e o seu erro material, e quando o conhecer, não se obstinará de forma alguma em crer ou sustentar o que tinha julgado verdadeiro. É um caminho traçado por Jesus. Portanto, todo aquele que, sem temor de ilusão, comum às pessoas de oração, quiser avançar no caminho da perfeição e encontrar com segurança e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de coração dilatado esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda não lhe conheça. Que entre neste excelente caminho que não conhecia e que lhe indico, pois é o caminho aberto por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe, e os membros que o trilharem não podem enganar-se. É um caminho fácil, devido à plenitude de graça e de unção do Espírito Santo que o enche. Quem por ele caminha não se cansa nem recua. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama, nem poeira, nem a menor impureza de pecado. Enfim, é um caminho seguro que nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna, reta e seguramente, sem desvios nem para a direita nem para a esquerda. Entremos neste caminho e avancemos por ele noite e dia, até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Artigo 6º. Esta devoção dá uma grande liberdade de espírito. 6º motivo. Esta prática de devoção dá uma grande liberdade interior àqueles que a observam fielmente.
é a liberdade dos filhos de Deus. Como por esta devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos totalmente a Ele, nesta qualidade, este bom Mestre recompensa o cativeiro amoroso em que nos colocamos da seguinte maneira: tira da alma todo escrúpulo e temor servil, que só servem para estreitá-la, escravizá-la e confundi-la. Dilata o coração para uma santa confiança em Deus, fazendo-o ver nele seu Pai. Inspira-lhe um amor terno e filial. Sem me deter em provar esta verdade por meio de razões, contento-me em citar um fato histórico que li na vida da Madre Inês de Jesus. Era religiosa jacobina do convento de Langeac, em Auvergne, e faleceu nesse mesmo local, em odor de santidade, no ano de 1634. Ainda não tinha mais de 7 anos, quando já sofria de grandes penas do espírito. Foi então que ouviu uma voz a dizer-lhe que, se desejava ser livre de todas as suas penas e protegida contra todos os seus inimigos, deveria tornar-se o mais depressa possível escrava de Jesus e de sua Santa Mãe. Mal regressou à casa, deu-se inteiramente como escrava a Jesus e à sua Santa Mãe, embora não conhecesse até aquela data esta devoção. Tendo encontrado uma cadeia de ferro, cingiu-se com ela sobre os rins e usou-a até a morte. Depois desta ação, cessaram todas as suas penas e escrúpulos. Ficou em tanta paz e liberdade de coração que ensinou esta prática a várias pessoas, que nela fizeram grandes progressos. Entre outros, o padre M. Ollier, fundador do seminário de São Sulpício, e a outros sacerdotes e eclesiásticos do mesmo seminário. Um dia, apareceu-lhe a Santíssima Virgem e pôs-lhe ao pescoço uma cadeia de ouro, testemunhando-lhe assim a alegria que sentia por ela se ter feito escrava sua e de seu filho. Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, disse-lhe: felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozarão a verdadeira liberdade. Ó Mãe, servir-vos é a liberdade. Artigo 7º. Esta devoção causa grandes vantagens para o próximo. 7º motivo. Outro motivo que nos pode comprometer a abraçar esta devoção são os grandes bens que dela receberá nosso próximo. Por esta prática exercemos a caridade para com ele de uma maneira eminente, pois damos-lhes pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, ou seja, o valor satisfatório e impetratório de todas as nossas boas obras, sem excluir o mínimo bom pensamento ou o mais leve sofrimento. Consentimos que todas as satisfações que adquirimos e havemos de adquirir até a morte sejam aplicadas segundo a vontade da Santíssima Virgem, ou pela conversão dos pecadores, ou pela libertação das almas do purgatório. Não será isto amar perfeitamente o nosso próximo? Não é isto ser verdadeiro discípulo de Jesus Cristo que se reconhece pela caridade? Não é este o meio de converter os pecadores sem perigo de vaidade e de libertar as almas do purgatório quase sem fazer mais nada, além do que nos impõe os deveres de Estado? Para se apreciar a excelência deste 7º motivo, seria preciso conhecer o bem que é a conversão de um pecador ou a libertação de uma alma do purgatório. É um bem infinito, maior do que criar o céu e a terra, pois é dar a uma alma a posse de Deus. Quando por esta prática se livrasse apenas uma alma do purgatório durante toda a vida, ou se convertesse apenas um pecador, não bastaria isso para levar todo homem verdadeiramente caridoso a abraçá-la? Mas é preciso notar que as nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de mérito
e de valor satisfatório e impetratório. Tornam-se assim muito mais eficazes para aliviar as almas do purgatório e converter os pecadores do que se não passassem pelas mãos virginais e generosas de Maria. O pouco que por ela se dá, sem vontade própria e com a caridade muito desinteressada, torna-se verdadeiramente poderoso para aplacar a cólera de Deus e atrair a sua misericórdia. Na hora da morte, verificar-se-á que uma pessoa realmente fiel a esta prática terá livrado por este meio muitas almas do purgatório e convertido muitos pecadores, embora só tenha praticado as ações ordinárias do seu estado. Que alegria no momento do juízo, que glória para a eternidade. Artigo 8º. Esta devoção é um meio admirável de perseverança. 8º motivo. Enfim, o que de certo modo nos impelirá mais fortemente ainda para esta devoção à Santíssima Virgem é ser ela um meio admirável para perseverarmos na virtude e sermos fiéis. Por que é que a maior parte das conversões dos pecadores não são duradouras? Porque recaem eles tão facilmente no pecado? Por que é que a maior parte dos justos, em vez de ir de virtude em virtude e de alcançar novas graças, perdem muitas vezes as poucas virtudes e graças que possuem? Esta desgraça provém, como já acima mostrei, de que estando o homem tão corrompido, tão fraco e inconstante, se fia em si próprio, se apoia nas suas próprias forças e se julga capaz de guardar o tesouro de suas graças, virtudes e méritos. Por meio desta devoção, confiamos à Santíssima Virgem e sabemos como ela é fiel. Tudo o que possuímos, tomamo-la como depositária universal de todos os nossos bens da natureza e da graça. Confiamo-nos à sua fidelidade, apoiamo-nos no seu poder e fundamo-nos na sua misericórdia e caridade, a fim de que conserve e aumente as nossas virtudes e méritos. Apesar dos esforços que o demônio, o mundo e a carne fazem para nos roubar, dizemos-lhe como um bom filho à sua mãe e um fiel servo à sua senhora: guardai o meu depósito. Minha boa mãe e senhora, reconheço que por vossa intercessão recebi até hoje mais graças de Deus do que merecia. A minha triste experiência me ensina que trago este tesouro num vaso muito frágil e que sou demasiado fraco e miserável para o conservar em mim. Sou novo e desprezado. Recebei, por favor, em depósito tudo quanto possuo e conservai-mo por vossa fidelidade e poder. Se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não hei de cair. Se me protegerdes, estarei ao abrigo dos meus inimigos. É o que diz São Bernardo em termos formais para nos inculcar esta prática. Quando ela vos sustém, não caís. Quando vos protege, nada temeis. Quando vos conduz, não vos cansais. Quando vos é favorável, chegais ao porto da salvação. São Boaventura parece dizer-nos a mesma coisa, em termos ainda mais formais. A Santíssima Virgem, diz ele, não é apenas detida na plenitude dos santos, mas ela retém e guarda os santos na plenitude deles, para que esta não diminua. Impede que as suas virtudes se dissipem, que os seus méritos pereçam, que se percam as suas graças e que os demônios lhes façam mal. Enfim, impede que Nosso Senhor os castigue quando pecam. A Virgem Santíssima é a Virgem fiel, que pela sua fidelidade a Deus repara as perdas causadas pela infiel Eva, por sua infidelidade.
Obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para todos os que se lhe dedicam, pelo que um santo a compara a uma âncora firme que os retém e impede de naufragar no meio do mar agitado deste mundo, onde tantos perecem por não se segurarem a esta âncora sólida. Nós ligamos as almas à vossa esperança como uma âncora firme. Foi a ela que os santos que se salvaram mais se amarraram e mais amarraram os outros para perseverar na virtude. Felizes, pois 1000 vezes felizes, os cristãos que agora se agarram fielmente e inteiramente a Maria, como a uma âncora firme. As investidas das tempestades deste mundo não os farão sossobrar, nem perder os seus tesouros celestes. Felizes os que se acolhem a ela como a arca de Noé. As águas do dilúvio do pecado que afogam a tantos não os prejudicarão, porque, repete a Santíssima Virgem com a sabedoria, aqueles que em mim trabalham na sua salvação não pecarão. Felizes os pobres filhos da infeliz Eva, que se ligam à Mãe Virgem fiel, que sempre permanece fiel e nunca se desmente. Ela permanece fiel, não podendo negar-se a si mesma. Ela ama sempre os que a amam, com um amor não apenas afetivo, mas efetivo e eficaz, porque os impede por meio de graças abundantes. Felizes os pobres filhos da infeliz Eva, que se ligam à Mãe e Virgem fiel, que sempre permanece fiel e nunca se desmente. Ela permanece fiel, não podendo negar-se a si mesma. Ela ama sempre os que a amam, com amor não apenas afetivo, mas efetivo e eficaz, porque os impede por meio de graças abundantes de recuar na virtude ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu filho. Esta boa mãe recebe sempre por pura caridade tudo o que lhe damos em depósito, e uma vez que o recebeu como depositária, é obrigada em justiça a no-lo guardar, em virtude do contrato de depósito. Do mesmo modo que uma pessoa a quem eu tivesse confiado 1000 moedas de ouro seria obrigada a guardá-las, e se por negligência viesse a perdê-las, em boa justiça seria ela a responsável. Mas não, nunca a fiel Maria deixará perder, por negligência, o que lhe tiver sido confiado. Seria mais fácil passarem o céu e a terra do que ela ser negligente e infiel para com os que nela confiam. Ó pobres filhos de Maria, a vossa fraqueza é extrema, grande a vossa inconstância e bem corrompida a vossa natureza. Fostes tirado, é certo, do mesmo barro corrompido que os filhos de Adão e Eva, mas não desanimeis por isso. Consolai-vos e alegrai-vos. Eis que vos ensino este segredo desconhecido da maioria dos cristãos, até mesmo dos mais piedosos. Não guardeis o vosso ouro e a vossa prata nos vossos cofres, já forçados pelo espírito maligno que vos roubou. Eles são pequenos, velhos e fracos demais para guardar tão grande e precioso tesouro. Não ponhais a água pura e cristalina da fonte nos vossos vasos estragados e infectados pelo pecado. Se o pecado já não existe em vós, ficou pelo menos o seu odor e a água se contaminará. Não deixeis os vossos vinhos finos em vossos tonéis velhos, que já foram cheios de mau vinho, ficariam estragados e em perigo de se perderem. Embora me compreendais, almas predestinadas, quero falar mais claramente. Não confieis o ouro da vossa caridade, a prata da vossa pureza,
as águas das vossas graças celestiais e o vinho dos vossos méritos e virtudes a um saco roto, a um cofre velho e arrombado, a uma vasilha estragada e contaminada como sois vós. Do contrário, sereis roubados pelos ladrões, isto é, pelos demônios que procuram e espiam noite e dia o tempo propício para o fazer. Do contrário, estragareis pelo mau odor do vosso amor próprio, da confiança em vós mesmos e da vossa própria vontade, tudo o que de mais puro Deus vos dá. Colocai, lançai no seio e no coração de Maria todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes. Ela é vaso espiritual, vaso honorífico, vaso insigne de devoção. Depois que o próprio Deus se encerrou neste vaso, com todas as suas perfeições, tornou-se todo espiritual e fez-se a morada das almas mais espirituais. Tornou-se honorífico e trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insigne em devoção e a morada das mais ilustres em doçura, em graças e virtudes. Enfim, tornou-se rico como uma casa de ouro, forte como a torre de Davi e puro como uma torre de marfim. Ah, como é feliz aquele que deu tudo a Maria, que se confia e abandona em tudo e por tudo em Maria. É todo dela e ela é toda dele. Pode-se dizer ousadamente com Davi: Maria foi feita para mim, Salmo 118. Ou com o discípulo amado: recebi-a com toda a minha riqueza, João 19. Ou com Jesus Cristo: tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, João 17:10. Se ao ler isto, algum crítico imaginar que falo com exagero e levado por devoção desmedida, pobre dele. Não me compreende ou porque é um homem carnal, que não entende as coisas do Espírito, ou porque pertence ao mundo e não pode receber o Espírito Santo, ou porque é orgulhoso e crítico, e condena ou despreza tudo que não percebe. Mas as almas que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus e de Maria, essas compreendem-me e apreciam, e é para elas que eu escrevo. No entanto, retorno à matéria interrompida, dizendo a uns e a outros que Maria Santíssima é a mais honesta e liberal de todas as simples criaturas. Nunca se deixa vencer em amor e liberalidade. Em troca de um ovo, diz um santo homem, ela dá um boi. Quer dizer, por pouco que se lhe der, ela dá muito mais do que recebeu de Deus. Se, pois, uma alma se lhe entrega sem reservas, ela também se lhe dá toda, contanto que a alma ponha nela, sem presunção, toda a sua confiança, trabalhando por sua vez em adquirir as virtudes e em vencer as suas paixões. Que os fiéis servos da Santíssima Virgem digam, portanto, com a ousadia de São João Damasceno: tenho confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo a vossa proteção, nada temerei. Com o vosso encontro, combaterei. Com o vosso socorro, combaterei, e porei em debandada os meus inimigos, porque a vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá aos que quer salvar.